Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kelly. Oi, Júlio. Oi, Kelly. Júlio César hoje está aqui junto com a gente, nosso editor, né? E aí, João, o que a gente vai falar hoje? Hoje, eu vou contar de uma experiência que eu tive dessa semana no meu trabalho. Tá. E aí depois a gente pode falar sobre, né? Eu trabalho para bastante gente, assim, né? Porque, assim, eu atendo clientes de várias áreas, né? Uhum. E uma das áreas que eu atendo é a área da educação. Então, eu acabo trabalhando para algumas faculdades do estado de São Paulo. Certo. E tem um cliente que não é uma faculdade, mas ele é uma escola de cursos, né? Ela estava desenvolvendo uma arte para esse cliente, né? Queria fazer uma ação na rede social. E quando eu estou fazendo artes assim para a área da educação, né? Eu acabo sempre colocando de muitos modelos, né? Nas fotografias que eu uso e modelos assim bem diversos. Então assim. Qual você faz lá pro meu Instagram? Tá. É tipo assim, eu sempre uso pessoas negras, pessoas asiáticas, né? Gente mais velha, gente mais jovem e por aí vai. Tá. Porque tem sempre aquele negócio, né, da gente enfatizar que educação é para todo mundo. Uhum. Então, eu utilizo artes que vão demonstrar isso também. Aí, beleza. Eu coloquei uma fotografia de uma professora de um curso de licenciatura. Tá. E mandei a arte. E a arte voltou do cliente com alteração. E eu não estava entendendo por quê, porque eu tinha seguido todas as instruções, né? Uhum. E aí o cliente entrou em contato com essa pessoa que me terceiriza e entrou em contato via ligação, não foi WhatsApp, que geralmente é o que a gente usa, para falar assim: então, eu precisava que você trocasse a imagem da modelo que você está usando nessa arte aqui. Por quê? Porque eu contratei uma pessoa para fazer o tráfego da minha mídia social. E essa pessoa falou para mim que se eu utilizar uma modelo negra na minha arte, o meu engajamento vai abaixar. Você acredita? E falou isso. E aí o rapaz ficou um tanto desgostoso, né? O cara que me terceiriza ficou um tanto desgostoso, irritado, chegou em mim e falou isso. Eu também fiquei irritado, fiquei muito bravo. E aí eu falei assim: não, beleza, eu posso até fazer qualquer coisa, mas não vai ser agora. Né? Eu tava muito irritado, eu não queria fazer nada, na verdade. Sim. E aí eu falei assim: mas se eu fizer não vai ser agora, vai ser só amanhã, porque hoje eu tô ocupado. E aí depois que passou esse momento, eu pensei assim: eu não quero mais trabalhar com essa pessoa, né? Porque eu não queria ter que passar por essa situação de novo. Mas você fez a arte? Eu fiz depois, no final, eu fiz. Mas assim, como já ficou estabelecido que o contrato com esse cliente vai só até o fim do mês, né? Então assim, como o fim do mês já é semana que vem, aí eu falei assim: tá bom, então depois de semana que vem eu não vejo mais a cara dele. Ô, João, e você que trabalha com isso, né, com publicidade e tal, é verdade que dá menos engajamento? Olha, eu vou falar bem a verdade pra você, eu nunca ouvi falar disso. Assim, ainda mais no momento de que a gente está vivendo, onde as pessoas estão mais atentas a esse tipo de coisa, né? E o pessoal tá valorizando mais a questão de inclusão e diversidade. Eu acho que às vezes o engajamento aumenta. Agora, né, João? Mas na história do mundo tem mesmo uma coisa aí de que dá menos engajamento. É assim, na história do mundo existe uma aversão, né? Porque quando a gente vai falar... No início da sua fala, você falou pessoas asiáticas, negros, né, e tal. E na história é só com... Porque assim, ó, vamos lá. Eu tento, quando eu falo aqui no canal, acho que aqui tem poucas coisas que a gente fala sobre racismo, né? E eu tento o mínimo envolver a ideia do canal, que é, né, o comportamento, a psicologia, com questões pessoais, né? Eu tento, por mais que a gente falando aqui no canal, a gente dê um outro exemplo que a gente viveu, né, João? Eu dou, você dá, a gente fala da nossa família e tal, mas a gente está sempre levando a conversa para alguma coisa da ordem do comportamento, pensando em psicologia e tal. Mas é óbvio que o comportamento
comportamento da nossa sociedade em relação à pessoa negra, né, ou a qualquer minoria, e isso a gente fala bastante aqui, mas não somente da pessoa negra, não se altere de acordo com o momento sócio-histórico e tal e tudo isso. Então, eu sei que ao longo da história não é vendável mesmo, eles sempre tiveram essa fala de que não é vendável uma pessoa negra à frente de uma grande marca e tal, e também sei, ao longo da história, né, e também sei que o momento atual é um momento em que, se isso aí que você está contando fosse exposto na mídia, esse moço perderia muito, né? E a gente está nesse momento, é o momento que as marcas se retiram, né, que desmancha contrato. Tanto ele sabe disso, né, João, que ele pediu para ligar. Ele não quis gerar evidência com uma conversa no WhatsApp, um áudio ou alguma coisa assim que pudesse vazar, né? Mas você acha que com os asiáticos também é assim? Ou porque hoje em dia tem das pessoas brancas uma fala de que é muita frescura, que a gente está se vitimizando, ou que a gente está aumentando muito, ou que é muito mimimi, sabe assim? E que não é verdade, né? Como que você enxerga isso? Como que você vê isso? Você sendo um menino branco, né? Você é um menino gay, mas é um menino branco. E o Júlio também tá aqui, é branco, né? Então, assim, hoje eu sou uma outra pessoa, sabe? Eu já fui muito ignorante em relação a essas coisas. Uhum. E eu também já fui muito racista, às vezes sem perceber, às vezes de propósito, né? Uhum. Assim, eu costumo dizer que eu estou em desconstrução, mas o que eu consigo observar, porque a gente que não tem um lugar de fala, né? A gente acaba ficando quieto às vezes e só observa. Uhum. E observando, eu percebi o seguinte, né? Assim, o racismo está presente na nossa vida todo dia. Sim. E a gente às vezes não percebe. Então, por não perceber, a gente fala assim, isso daí não existe, né? Então, isso acontece muito. Quando você perguntou assim, em relação ao asiático e tal, eu acho que também acontece, mas acontece menos. Tá. E eu acho que vai variar de região para região. E aí eu tô falando de uma coisa não só do Brasil, do mundo inteiro, né? Tem alguns lugares no mundo que o pessoal asiático sofre mais preconceito que as pessoas de cor, às vezes. E tem algumas regiões que é a questão da cor da pele, né? Então, assim, eu acho que, falando do Brasil, o racismo é estrutural, isso é estudado e é comprovado. Sim, e tá todo mundo negando, né? Quanto mais a gente comprova, mais a população nega. Lembra que teve um vídeo que eu comentei de uma pessoa que falou pra mim que o patriarcado não existia? É parecido, porque assim, é uma coisa estrutural, então vem de muito tempo atrás, é uma coisa que molda a sociedade, a gente faz e não percebe. E assim, eu como homem branco, eu nunca fui proibido, por exemplo, de entrar em algum determinado local, de fazer qualquer coisa. Por mais que eu seja gay, assim, a orientação sexual, ela não é apresentada de cara. E agora a aparência, sim. Né? Então, assim, nunca fui barrado nem nada disso. Mas já vi isso acontecer com outras pessoas que eram de cor. Né? Então, assim, nunca fui deixado de ouvir, mas já vi alguém de cor ser assim, não, fica quieto. Entendeu? Então, e isso depois que você começa a tomar consciência de que não é legal, você começa a ficar irritado quando isso acontece perto de você, que foi o que aconteceu comigo. Quando o homem falou aquilo, eu fiquei muito irritado. Então, mas veja, ele não teve nenhuma perda, né? Eu não quero aqui colocar você numa situação difícil, porque eu entendo que é o seu trabalho, eu não sei qual é a sua organização lá com quem traz os trabalhos para você. Mas assim, o mundo ideal era que o trabalho não fosse feito para uma pessoa assim, né? Mas eu entendo que, muito a contragosto, eu sei de muitos negros que podem ouvir eu falando é um absurdo ela dizer isso, mas aí é lembrar, né? Se eu consigo tirar um pouco da minha pele, que é também vivido muitas vezes o racismo, né? E colocar só a pessoa que analisa os dados observando o comportamento, eu entendo que isso
tem que ser uma desconstrução, como você está dizendo, e que não é amanhã que a gente vai resolver isso. Então eu entendo que para as empresas ainda é difícil se posicionar, eu entendo que é difícil para uma escola particular trazer a história real do Brasil em relação aos negros, sendo que todos os pais brancos, né, em maioria, porque na escola particular às vezes tem um aluno negro, vão falar, não, mas então eu vou tirar o meu filho dessa escola. A escola vai fechar, então, veja, eu entendo as problemáticas que envolve e por isso eu acho que ainda vai demorar para a gente ter um mundo ideal. Mas o cliente não saiu no prejuízo, né, João? Você fez o trabalho, ele recebeu e deu tudo certo para ele. E aconteceu tudo de um jeito que é positivo para ele, né? Que é a pessoa branca lá que não tem nenhum. Então, assim, é muito triste, João. E tá longe, eu acho, de ficar da maneira que precisa ficar. Principalmente porque nós brasileiros, a gente não assume que é racista, né? Fica mesmo uma negação disso. E uma passada de pano, né? Porque o cara recebeu o trabalho dele com a modelo branca e deu tudo certo. Bom, primeiramente eu diria que se fosse comigo tivesse acontecido isso, eu não teria feito o trabalho. Colocando o João numa situação, é o irmão dele. Mas não é querendo sacanear ele não, mas assim, eu acho que... Apagando um pouco com gasolina. Não, eu acho que ele teve ali a situação, enfim, os motivos para ele ter feito o trabalho. Eu não faria, mas já é um perfil meu de fazer isso. E eu acho que o que muito me salvou de eu nunca passar por uma situação dessa foi porque eu trabalho em agência e a agência vetaria isso antes de chegar em mim. Se um cliente chegaria falando dessa forma para o atendimento chegar em mim e falar muda modelo que eles não querem uma pessoa preta, uma pessoa com cor, eu acho que eles nunca nem iam chegar em mim. Eles na hora já iriam... conversar com o cliente e falar que não é dessa forma que tem que se trabalhar. Porque isso acontece lá onde você trabalha? Não, porque tipo, a única coisa que aconteceu uma vez foi que um cliente pediu pra gente usar modelos mais brasileiros, porque os bancos de imagem hoje em dia que a gente usa, muitos são internacionais, então acaba tendo muito modelo gringo, muita pessoa do perfil europeu. Tá. Então eles só pediram pra gente usar pessoas mais brasileiras, com a pele mais bronzeada, não necessariamente tipo, ser preto, é uma né? etnia, mas assim, eles pediram pra gente usar pessoas com mais a cara do Brasil. Tá. Porque a gente acabou meio que inconscientemente usando os modelos que já tinham lá, porque isso tem muita coisa envolvida, né? Tipo, a pose do modelo que ajuda a gente a colocar na arte. Tem muita coisa aí, a foto tá mais técnica, tá mais legal pra se usar. Então, tipo, também não tem como eu falar pra você que a gente muitas vezes... acaba escolhendo mais modelos assim, digamos, entre aspas, entre grandes aspas, mais padrõezinhos, né? Porque muitas vezes às vezes é uma foto que tá melhor pra gente utilizar e tudo mais. Só que acho que foi o mais perto que chegou assim do cliente, chegou a pedir, mas nesse caso foi até para um lado mais positivo, né? Entendi. Então, eu entendi o que o Juninho falou e assim, eu já cheguei a trabalhar de algumas formas em que eu recusava o trabalho. E eu chego a recusar o trabalho quando é uma coisa que assim, só envolve eu como empresa. Sim, então, que é mais fácil, né? Como esse trabalho era uma coisa terceirizada, então assim, essa escola de cursos contratou essa pessoa que me contratou. Então, se ele tivesse falado para mim, o meu contratante, olha, a gente não vai fazer... eu teria falado assim, que legal, não quero fazer mesmo. Aí como ele falou assim, a gente vai fazer, mas é só mais o final desse contrato e depois eu não renovo, aí eu tive que falar, não, então vou ter que alterar. Vou flexibilizar aqui, né? Porque assim, eu fiquei com raiva da escola, eu não fiquei com raiva dele, eu vi que não era culpa dele, então não tinha como eu deixar ele na mão, entendeu? Mas a gente... é isso, né? É como eu disse, eu entendo. Eu acho que eu já falei aqui no canal, se eu tiver um paciente negro, é muito. Né? Então, quer dizer, eu já estou num lugar que a sociedade não espera que eu esteja. Né? Mas ela não diz isso assim como eu estou dizendo. E até pouco tempo eu nem sei se eu tinha toda essa noção disso. Falando sobre o meu lugar, João, e aproveitando aí o que aconteceu com você...
todo mundo sabe, a gente já brincou aqui no canal várias vezes, que a gente mudou de endereço, mudamos o cenário, né, e tal. E aqui é um prédio, no meu novo endereço é um prédio só da área da saúde, né, não é um consultório como o outro, e tem muitas especialidades médicas, inclusive psicólogos, e aqui no meu andar tem uma sala na frente da minha que tem psicólogas. E eu sempre uso a saída que vai direto para o meu carro, mas um dia desses era tarde da noite e eu não sei por que eu fui pela saída dos pacientes, né? Pelo elevador ali da área social comum. E aí, na hora que eu abri a porta, uma das pessoas que trabalham no consultório de psicologia da frente também estava saindo. E aí, é claro, o elevador chegou, a gente desceu junto, né? Tem 2 andares de garagem, então ela ia parar em um e eu no outro. E aí ela falou assim, nossa, o que é ali? Mudou gente ali, né? Aí eu disse, né, que somos psicólogas e fonoaudiólogas, né? Porque tem eu e a Jaque, e na terceira sala tem 2 fonos. E aí ela falou assim, tem psicólogo? Eu falei, sim. Aí ela, eu também sou psicóloga, que legal saber que lá elas são psicólogas. Então, quer dizer, não ocorreu para ela que eu era psicóloga, né? E não me pareceu, eu posso estar tendenciando, que não ocorreu para ela também que eu era fono, né? E aí chegou no andar dela e aí ela falou assim, é muito bom saber que tem psicólogas, eu vou lá conhecer qualquer dia as psicólogas que tem lá, muito bom saber, boa noite, e desceu. E eu falei boa noite. E fui, né, cheguei lá no meu carro e fui o caminho pensando o quanto ficou claro para mim que eu não sei se ela pensou que se eu sou uma secretária, se eu estava fechando o consultório, já era bem tarde, né, não é o horário de uma secretária trabalhar, já era quase 9 e pouco da noite, porque eu atendo até tarde, já que eu não venho de manhã, e isso ficou bem, eu achei interessante, sabe, João, para não dizer deprimente, né? Mas eu achei interessante, assim, a situação. Eu acho que eu ainda não sei direito explicar aqui como que isso me bateu. Não faz muito tempo, mas eu também não comentei isso com ninguém. Eu não vi a Jaque ainda para conversar sobre isso, eu vou dizer isso para ela. Mas eu achei que é isso a sociedade, né? Assim, não ocorre, só não ocorre. É tão natural que eu não seja, que um negro não esteja nesse lugar, que só não ocorre que eu estava saindo do meu consultório aquele horário, né? E é isso, João. Então, assim, acho que talvez seja o vídeo que eu não sei muito o que dizer, sabe? Acho que a gente pode pensar só a partir disso. Acho que vai demorar para melhorar um pouquinho. Eu também acho que a nossa conversa disse muita coisa. Acho que sim. Certo? Certo. Perdoem aí a situação, eu não sabia também que eu ia ficar assim. O João, quando contou, também estava querendo chorar. Mas é a realidade e que bom, acho que que bom que o seu contrato vai acabar no final do mês. Que bom que o Júlio não trabalha com pessoas assim. E que bom que a moça feliz ou triste, ou pensando ou não pensando, não acho que ela fez de maldade, acho que é da sociedade mesmo, sabe? Eu nem conheço a mulher, não posso dizer muito sobre ela, né? Mas eu acho que está impregnado em nós, a gente só não pensa mesmo, sabe? Só não passa na cabeça das pessoas que uma mulher negra pode ter uma clínica em um prédio de médicos, né? Então, que bom que eu tenho. Acho que o saldo ainda é positivo, ou eu sou muito positiva, não sei. Beijo, gente, até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Júlio. Tchau, Keg. Tchau.